O Lula assume o Brasil. Aí vai dar tudo certo. Não, não é que vai dar tudo certo. Não, não. Quando o Lula assumindo, nós temos que fazer com que as instituições realmente funcionem. A possibilidade maior é o Congresso Novo, né? Que vem aí com um estilo conservador, assim dizendo, né? Se consegue. Agora, se não conseguir ali, aí não tem jeito. Mas agora, a única coisa que eu sei, eu posso te dizer, é que não existe uma reversão de quadro institucional com flores. Porque é o que nós comentamos, inclusive, ontem, Marcelo, é uma questão. A gente estava dando alguns dados aqui no programa de ontem, o pessoal quiser assistir, só entrar na nossa página lá, Cidades em Debate, né, na data de ontem, dia 7, nós estávamos até dando alguns dados de como Lula vai receber o país em questão de grana, justamente falando da tal da PEC, que inclusive foi já assinada, foi autorizada pelo Senado e agora está indo para o caminho dos 145 bi. E a gente está falando de quantos trilhões o Brasil vai ter em caixa quando o Lula entrar. Será que esses trilhões não dá? Ainda precisa de 145 bilhões? Claro que esses 145 bilhões não precisam ser declarados para o que é feito, né? E se você usar desses trilhões, aí vai precisar ser declarado. Quer dizer, são essas questões que a gente está analisando. Nós estamos vendo um crescimento imenso, uma coisa que o Brasil conseguiu pela primeira vez na vida. Olha que viemos de uma Covid, viemos de um governo que estava sendo tolhido o tempo todo e mesmo assim conseguiu entregar com dinheiro em caixa e com saldos positivos em tudo que é a direção que você olha, pelo Ministério Técnico. Agora o Lula, a gente não sabe nem quem vão ser os ministros, começa aí. No governo Bolsonaro a gente já sabia bem antes, que ele falava muito no governo que ia ser um ministério extremamente técnico. Tanto que falaram mal, como assim? Nunca aconteceu isso no Brasil, não vai dar certo. Quer dizer, parecia que o Brasil estava dando certo, né? É uma questão que a gente tem que pensar, porque isso fica embutido. E ontem nós comentamos que parece que nós estamos numa corrida, estamos na frente, nós estamos na frente de países do G7, estamos falando de Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Não é pouca coisa, isso aí nunca aconteceu. E ele vai entregar o Brasil assim, parece que eu estou vendo o cara dar bandeirada, né? Dar aquela bandeirada porque nós estamos ganhando a corrida, 100 metros antes de dar aquela bandeirada, que estamos com uma distância do segundo candidato, simplesmente puxei o freio de mão, dei um cavalinho de pau e estou voltando na contramão. Porque é uma outra ideologia, um outro conceito, vai ser um outro tipo de governo que a gente vendo. Não traz o nome dos ministros, só suposições. Já antes de entrar, já pede 145 bi, que queria 200. E foi aprovado. A gente vê um povo se rebelando contra um STF. A gente vê um povo se rebelando contra o TSE. A gente vê um povo se rebelando contra o futuro presidente. E a gente vê um povo se rebelando contra a falta de transparência das eleições. Então eu pergunto, Marcelo, como assim vai dar certo? Santiago, para dar certo, tem que ter uma instituição forte. A instituição forte começa com 2 presidentes, um do Congresso e um do Senado, né? Se conseguir mudar alguma coisa ali, você com certeza vai conseguir uma mudança substancial, porque a tendência é que ocorra algum procedimento que não esteja de acordo com a legislação em termos contábeis, fiscais e financeiros. No próximo governo ou em qualquer governo. Se você não lê a legislação que é tão cheia de amaranhados, você com certeza acaba se quebrando. A reserva financeira do Brasil hoje, ela não é tão alta assim, tá? Em governos passados, ela era maior, tá? E foi caindo, está caindo também. E essa reserva estratégica, ela não pode ser mexida, porque é uma reserva que dá garantias para o Brasil. Desculpa cortá-lo, mas cadê esse dinheiro se ela era maior? O Brasil estava endividado quando o PT saiu. Não, é uma coisa, Santiagão, a dívida pública, Santiago, a dívida pública sempre existiu e sempre vai existir. Essa reserva estratégica, ela é utilizada em momentos de crise. Por exemplo, o dólar sobe demais e você afeta o comércio interior e exterior. Você afeta o agronegócio, afeta a economia interna, tá? Você tem que injetar alguma coisa para fazer o dólar baixar. Aí você usa a sua reserva para comprar dólar e fazer com que o dólar baixe o preço. Esse é uma das ações.
tem outras ações que você faz e você tem que ter esse dinheiro em caixa. A dívida interna do país é uma dívida que você trabalha com investidores que, obviamente, já contratam essa dívida, pagam essa dívida e, obviamente, contratam a longo prazo, com juros, né? Um juros pomposo, garantidos pelo governo, e, obviamente, eles querem o retorno disso lá na frente. Isso não é bom. Se o Brasil diminui essa reserva estratégica que ele tem aqui, ele vai precisar do quê? Dinheiro externo. Aí vai precisar ir no FMI, outros bancos internacionais para trazer recursos para dentro. E é isso que não pode. Aí realmente fica muito difícil de gerenciar. Hoje, o que o Brasil tem é o quê? Financiamento de fora, financiamento, não é empréstimo, financiamento, que as pessoas, obviamente, em troca do financiamento, pega juros, mas é dívida interna, em termos assim. E a reserva estratégica é uma reserva de segurança inflacionária, segurança de mercado, segurança aqui nós. Resumindo a explicação, é isso daí. Mas, bom, o que eu vejo, Marcelo, só para encerrar o assunto, e depois eu passo a palavra para o Paulinho, ainda falta o Edivaldo também falar sobre o assunto, né? Dos manifestantes. O que eu vejo é que no governo Lula, governo Dilma, eu fiz uma poupança para o meu filho, né? E ele estava com uma poupança parruda para fazer a faculdade dele, para se dar bem, e no momento de distração dele, eu, como pai dele, eu fui lá e peguei o dinheiro da poupança dele e pronto, ó, filho, você ficou sem dinheiro da poupança. O Brasil, que foi passado por Bolsonaro, foi esse. Tinha dinheiro, mas para quem? Não era para gente, né? Então a gente ficou órfão de pai e órfão de dinheiro.